O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Salmo 71, versículo 24. A graça e a paz, queridos, que o Senhor, mais uma vez, pela misericórdia infinita, que só a Ele pertence, nos tá concedendo mais uma vez esse momento tão especial que Ele mesmo projetou no seu coração para nós estarmos aqui todos os domingos. E é motivo de louvor e gratidão ao Deus eterno, ao Deus vivo, Criador de tudo e de todos. O Senhor que nos redimiu, nos salvou em Cristo. A Ele toda glória e todo o nosso obrigado. E para que a gente dê início a um tempo realmente especial, é necessário que o Espírito Santo assuma a direção deste programa. Por isso, você é meu convidado para orarmos, para que o Espírito Santo tome nas mãos e tudo aquilo que o céu escreveu para hoje, para que isso aconteça, especialmente nesse tempo que nós estamos aqui tirando só para o Senhor. Amém. Paizinho eterno, Senhor Deus de todo poder, é no nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, que aqui estamos, entregando somente a Ti, porque só Tu és digno e só a Ti pertence todo louvor, toda gratidão, porque tudo é proveniente de Ti. E por isso rendemos ações de graças a Ti, pela semana, por mais essa oportunidade. Paizinho Santo, toma aqui as nossas vidas, a começar por mim, que reconheço o quanto sou dependente e necessitada de Ti e da Tua bênção. Por isso, eis aqui a minha vida, eu apresento também cada ouvinte que Tu selecionou, Senhor, para estar junto comigo, porque Tu desejas que estejamos na Tua presença e que Te celebremos com louvor, com meditação na palavra, com orações, e tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos para receber a bênção do céu, a bênção que prospera e não acrescenta dores. Em nome de Jesus, agradecemos, louvamos. Amém. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos louvar o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor e Ele habita no meio dos louvores. A palavra nos afirma e a palavra é a verdade absoluta de Deus. Então nós vamos celebrar a Deus com louvor
a bênção com Gabriel Guedes e o Diante do Trono, a Ana Paula Valadão. Então eu dedico a você, querido, que está sempre aí ligadinho conosco, num só espírito, em unidade mesmo, para Deus se alegrar conosco, porque Ele é fonte de alegria e nós vamos ganhar com tudo isso que estamos aqui diante dele em sua presença bendita, com certeza. Então, eu dedico a você esse louvor para que você já comece a extrair bênçãos do céu e conhecimento daquele que reina eternamente. Amém? Domingo Especial. Ouça agora.
de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Ele é por nós. Rádio Progresso FM 87,9. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meditação bíblica. Vejamos aqui a palavra do Deus vivo e eterno, que nos trouxe o seu Filho amado Jesus, dizendo, através do Espírito Santo, aqui está Lucas 24, do versículo 13, vamos ler até o 24.
naquele mesmo dia, dois discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém em 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: eis o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Paizinho Santo, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra e especialmente diante de Ti, através do Teu Santo Espírito. E nós queremos pedir, ó Pai, que Teu Santo Espírito, ó Espírito de Deus, fala conosco através desta palavra lida. Queremos nos alimentar, queremos entender mais os Teus caminhos. Por isso nós te pedimos que seja revelado essa palavra em nossas vidas, que cada um de nós que estamos ouvindo, que a iluminação do céu traga-nos o entendimento e a compreensão perfeitos vindo de Ti. Essa é a nossa oração, agradecidos e pedindo no nome de Jesus. Amém. Rádio Progresso FM 87,9. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Agora, no programa Rio de Deus, momento de reflexão. Iremos refletir sobre o texto lido de Lucas 24, a partir do versículo 13 até o 24. Como toda a palavra de Deus é um tesouro precioso, onde nós adquirimos bens preciosos vindo do céu,
Porque a palavra de Deus é tudo isso e muito mais. E aqui nós vimos um texto sobre 2 discípulos que logo após a morte de Jesus, já estava com 3 dias, e Jesus já havia até ressuscitado, mas eles estavam tão entristecidos, tão abalados, com todos aqueles acontecimentos da morte de Jesus, que eles estavam deixando Jerusalém, estavam frustrados, desanimados, por que não dizer decepcionados mesmo. E eles estavam deixando Jerusalém e estavam voltando para o povoado deles, totalmente abatidos devido à morte de Jesus. E eles estavam voltando e comentando as últimas notícias ali da terra, da região. Quando eles estavam expondo aquelas notícias, Jesus os acompanha nessa caminhada rumo a Emaús, se junta àqueles 2 discípulos que estavam totalmente envolvidos com aquela situação ruim, com aquela situação difícil que estava enfrentando. Jesus se junta a eles nessa caminhada e começa e inicia uma conversa perguntando, aqui no versículo 15, ou melhor falando, no 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus os acompanha e já entra perguntando o que é que estava acontecendo, porque ouviu comentários sobre as últimas notícias que havia acontecido ali na terra, naquela época. E eles começam, eles até são um pouco assim, vamos dizer, sarcásticos, porque eles respondem com uma certa ironia. Diz assim a resposta que eles deram a Jesus. Versículo 1. Eles falam assim, deixa-me ver. O 20. Eis porventura o 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Eles foram um pouco irônicos ao responder Jesus: você é o único que não sabe dos últimos acontecimentos, das últimas notícias que aconteceram agora, exatamente. Então Jesus começa a ouvi-los e eles desabafando ali com Jesus e Jesus conversando e ouvindo-os. E eles relatam tudo.
e deixava claro que eles estavam realmente frustrados, altamente decepcionados. A pressão e o cansaço eram evidentes ali naqueles 2 discípulos. E Jesus os acompanhava nesse processo dessa caminhada e eles continuavam entregando as notícias da terra e tudo, e falando. E o negócio é que nessa caminhada, a gente percebe aqui no texto que Jesus, quando toma conhecimento de tudo que eles estavam dizendo ali, Jesus começa a expor para eles um dos maiores sermões, começando por Moisés. E ele diz assim no versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando Jesus ouviu o desabafo daqueles homens frustrados, altamente decepcionados com todos aqueles acontecimentos devido à morte de Jesus, Jesus prega um dos maiores sermões que eles já ouviram ali. Começando por Moisés, entrou nos profetas e disse que era necessário tudo aquilo. E eles ouviram ali as notícias, a exposição que Jesus fez daquela pregação. E veja que eles, quando estão relatando tudo aquilo para Jesus, eles falam que as mulheres, que a gente sabe que Maria Madalena e outras mulheres, ao 3º dia foram ao sepulcro e viram que o túmulo estava vazio, que Jesus já havia ressuscitado e que o anjo avisou e mandou que elas dissessem aos discípulos sobre a ressurreição e tudo. E esses 2 discípulos, eles dizem isso para Jesus e falam assim, no versículo 23, 22. É verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam, nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. E, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o viram. Olha, aqueles discípulos disseram a Jesus que umas mulheres haviam ido ao sepulcro, que haviam presenciado o túmulo vazio, o anjo que os certificou que Jesus não estava mais ali, mandou que elas dissessem aos discípulos, e os discípulos haviam ido ao sepulcro também, mas não viram nada. Não viram Jesus, não viram nada, só o sepulcro vazio. E eles demonstraram ali que, devido àquela decepção, àquela frustração que eles estavam sentindo, eles mostraram a Jesus que estavam duvidando de tudo aquilo. Mostraram claramente que havia dúvida no coração daqueles discípulos. Porque eles disseram, as mulheres viram ali que não tinha mais ninguém, falaram com o anjo e tudo,
Os discípulos foram lá, mas não viram nada. Não viram Jesus. Essa demonstração de dúvida, de incredulidade, foi mostrada ali ao próprio Jesus, por parte desses 2 discípulos. E o que nós podemos trazer como experiência, como aprendizagem para as nossas vidas em relação a essa postura, esse comportamento desses 2 discípulos? Olhe, preste atenção. Quantas vezes você já ouviu falar a respeito de Jesus? Quantas notícias nós temos sobre ele? O conhecimento da sua morte, da sua ressurreição, através de pregações, leituras bíblicas que costumamos fazer a respeito do seu poder, que realmente eu creio que você já tomou conhecimento, com certeza, você sabe a respeito de Jesus. Você já ouviu pregações, muitas pregações, só aqui do Rio de Deus, já estamos com 12 anos, somente um pontinho nesse universo. Você já ouviu, já só aqui, nessa rádio, eu me colocando como canal, você já está com 12 anos que ouve pregações a respeito de Jesus, do seu poder para salvar, para curar, para libertar. E mesmo assim, muitos de nós, com todas as informações recebidas, às vezes cantamos, ouvimos lindos cânticos, mas o nosso coração não responde. Não somos muitas vezes impulsionados a buscá-lo. Muitas vezes ficamos indiferentes, achamos que é por acaso que estamos ouvindo essa pregação. Achamos que isso faz parte. Não preciso me preocupar. Pois aqueles discípulos também, eles conviveram com Jesus. Mas devido àquele acontecimento tão triste, eles foram totalmente envolvidos com aquela situação. Que ficaram tão abatidos, que Jesus estava ali junto a eles, caminhando com eles, e eles não o reconheciam. Muitas vezes, querido, muitas vezes, amada, acontece assim. Eu creio que você, além do Rio de Deus, você já ouviu falar inúmeras vezes a respeito de tudo sobre Jesus. Qual é a sua postura? Você só acha que ouvir tá bom? Pronto, eu já ouvi a pregação, eu não preciso me comprometer com ela. Eu não preciso me alinhar à palavra, eu não preciso considerá-la ao pé da letra, eu posso só ouvir que eu já estou quites com Deus, eu não preciso de mais nada. Pois eu lhe afirmo que não é isso que a Bíblia demonstra que temos que ser, não é dessa maneira. Porque
aprendemos aqui nesse texto que precisamos ir além do alimento espiritual que a palavra nos traz. Precisamos de um relacionamento diário, constante, com este Jesus que estamos aqui pregando. E só o conhecimento é muito importante, mas só ele não basta. A nossa postura, a nossa resposta ao Evangelho, à palavra de Deus, são significativas. Ah, mas eu também estou vivendo muita pressão, muita frustração nesse mundo. Sim, é verdade. É verdade. As notícias que recebemos são realmente muito negativas. São notícias, além de negativas, elas são notícias de morte. Mas eu quero lhe dizer baseada aqui na palavra de Deus, que mesmo as notícias sendo negativas, notícias de mortes, mas Deus ainda tem uma agenda de vida para nós. Sabia? Então, mesmo aquelas notícias que estavam sendo abordadas ali para Jesus, sendo muito ruim, Deus, na pessoa de Jesus, ainda tem para nós uma agenda de vida, de vitória. Mesmo que essas más notícias e rumores não sejam as melhores do mundo, da terra. Naqueles dias, esses 2 discípulos de Emaús, eles estavam dizendo as últimas notícias da terra. Que Jesus eles disseram ali para Jesus que acreditavam que Jesus seria o Redentor de Israel. Mas ele havia morrido. Eles estavam sem esperança de nada. Porque a decepção era tão grande. Eles sabiam que Jesus havia vindo para salvar, para libertar Israel, o povo de Israel, o povo de Deus. E ele havia morrido. Aí o motivo da decepção, da frustração daqueles homens. E eles estavam tão tomados por essa pressão. Nós saímos da rota de Jesus. Jesus tem um plano. Jesus tem um caminho para nós, uma rota. Aí, às vezes, quando nós sofremos uma pressão muito grande, uma canseira, enfado da terra, do mundo, ficamos tão tocados, tão atingidos, afetados por isso que às vezes, ao invés de tomar o rumo, a rota que Deus traçou, seguimos o contrário. Foi o que aconteceu com aqueles 2 discípulos. Eles, ao invés de ficarem em Jerusalém, eles tomaram o caminho de volta para Emaús.
saíram da rota divina, levados por aquela situação, por aquela notícia sobre a morte. E ainda duvidavam, porque eles já sabiam da ressurreição de Jesus, que aquelas mulheres presenciaram ali, e os discípulos foram lá para constatarem se realmente havia acontecido aquilo que as mulheres haviam dito. E eles foram e viram o sepulcro vazio, só que não viram Jesus. E aí eles voltaram a duvidar, aqueles discípulos, para você ver como é preciso tomar cuidado com nossas vidas, com o espírito de incredulidade, de dúvida, que sempre assola a nossa vida, sempre ataca. É preciso vigiarmos. Eles não foram ali logo de início, os seus olhos não foram abertos. Eles andaram com Jesus até Emaús. E Jesus, naquele sermão, naquela pregação, mostrou para eles que era necessário tudo aquilo acontecer. E eles já haviam sido informados de tudo aquilo. E se deixaram abater por essas notícias, essas últimas notícias. Mas o céu, que domina eternamente, ele sim tem a notícia, a última notícia para nós. E eles não viram ali Jesus. Isso também acontece conosco. Jesus está aqui, vem ao nosso encontro, a gente se envolve com notícias ruins, que afetam, às vezes, até a nossa saúde. E pensamos que Jesus não está ali. Nós não o enxergamos. Quando Jesus está ali, caminhando conosco, e nós, sem percebermos, como aqueles discípulos, eu quero lhe dizer também que o céu concorda com tudo aquilo que aqueles discípulos disseram. Realmente Jesus morreu. Realmente nós estamos agora, no nosso tempo, vivendo uma situação bem difícil. Mas eu quero comunicar que Jesus, mesmo tendo morrido e o céu admite, mas ele ressuscitou. Quer dizer, embora as notícias da terra sejam dessa maneira, nesse nível que mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a ponto de nos deixar totalmente indiferente a qualquer outra coisa, o céu continua comunicando que ele ressuscitou, e o céu continua regendo, dominando sobre todos e tudo, e trazendo-nos notícias
as boas notícias de salvação, de cura. Então, querido, precisamos permitir que o Cristo ressuscitado recalcule nossa rota. A gente, às vezes, está indo em direção contrária a Deus. É preciso que o Cristo ressuscitado venha e nos ponha novamente na rota de Deus. Precisamos nos conectar novamente com a palavra de Deus, com as boas novas que vêm do céu. Não ficar preso às notícias, somente às notícias ruins. Ah, mas eu tenho que me prevenir, tem aí um vírus muito perigoso. Sim, concordo. Assim como o céu concorda que Jesus morreu. Sim, é verdade. Mas ele ressuscitou. E é verdade que temos um vírus perigoso? É verdade. Mas é verdade também que o céu não abandonou esse mundo. Que tudo ainda está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Inclusive de nós, que somos o alvo do seu amor. Então tem boas novas de salvação, de cura, de libertação, de transformação, de mudança de vida. Se Ele nos trouxe até aqui, deixemos Deus reaquecer nosso coração para seguirmos em frente. A palavra de Deus não muda. Mesmo enfrentando essas notícias ruins, de morte, que vem da terra, Cristo ainda tem uma agenda de vida, de vitória. A resposta para nós. E quem tem que dar a última notícia é Deus. Deixemos Deus recalcular novamente nossa rota, nosso curso de vida. O nosso calendário é do céu. Pare, reflita sobre essa palavra. Você pode ver aqui quantos ensinamentos profundos que estão aqui escondidos. Quando aqueles discípulos chegaram em sua casa, ali eles reconheceram que era Jesus. No partir do pão, Jesus quis até passar adiante e eles o convidaram para ficar, que já era noite. E ali eles reconheceram. E eles disseram que o coração deles ardia. Deixe Deus fazer o seu coração arder com essa palavra que você está ouvindo. Ainda tem tempo de você deixar Deus tomar a rota da sua vida e alinhar a Deus, aos propósitos divinos. Mesmo que seja por etapa, é um processo muitas vezes por etapas. Nós vamos nos aperfeiçoando devagarinho. Dia após dia, nós vamos deixando aquilo que nos faz mal, que nos ofende, abandonando as práticas que são tão ofensivas ao nosso bem-estar espiritual, físico, também em todas as áreas. Olha, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: eu estou bem certo de que aquele que começou a boa obra, em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Precisamos chegar a esse ponto, mesmo que seja por etapas, um processo devagarinho, mas a nossa fé, mesmo que esteja abalada,
que seja uma fé duvidosa. Vamos crer em Deus e na sua palavra, porque é o céu que envia a última notícia. E as notícias do céu sempre são boas, perfeitas e agradáveis, que é a vontade divina. Eu creio que você está recebendo, eu creio. E hoje, que você está me ouvindo, você aprendeu que nada deve nos separar do amor de Deus. Decida hoje ainda entregar para o Senhor, para Deus, através de Jesus, a sua vida. Volte-se para a agenda de Deus. Ainda há tempo. E eu estou aqui justamente para comunicar isso a você. A última notícia do céu, Cristo ressuscitou. Cristo possui todo o poder. Ele não possui, não é só 99% do poder, não, é todo, 100% do poder que existe. Todo o poder está nas mãos de Jesus, que o Pai entregou. Então, quem crê em Jesus, mesmo vivendo situações ruins de morte, mas do céu sempre será de vida. Então, querido, é essa a mensagem que nós temos para hoje, e não só para hoje, mas que ela sirva para todos os dias da sua vida, assim como vai servir e serve para mim. Para dar continuidade, agora vamos ter uma mensagem musical que vai continuar falando ao seu coração. É poder para salvar. Tiago Grulha, eu quero dedicar a você e você vai extrair, com certeza, mais conhecimento, mais aprendizagem do céu para você. Amém? Domingo Especial. Ouça agora. É sempre bom cantar ao Senhor, não é, irmãos? Deus está nos dando mais uma oportunidade de adorá-lo. Que o Senhor renove a sua alegria todos os dias. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
aceita do jeito que você é e te transforma todos os dias. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. O que Ele faz? Deixa eu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Faça o seu melhor pra Ele. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, Rádio Progresso FM 87,9. Programa Rio de Deus, trazendo justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Querido, esgotou nosso tempo, mas vamos aqui orar agradecendo, porque Jesus se revelou a nós, mostrou que está em nossas vidas e está esperando uma resposta da nossa parte. Então vamos orar. Paizinho eterno, Deus de poder, eis-nos aqui, Senhor, e de modo especial cada um de nós vamos afirmar aqui diante de Ti. Eis aqui, Senhor, a minha vida, de maneira pessoal, eu me coloco aqui para Te louvar, Te agradecer e trazer a minha vida para dizer que me rendo a Ti e aos Teus planos de salvação, de cura, de libertação, de transformação, de vida. E declaro que tudo isso, Senhor, eu necessito e abraço diante de Ti. Por isso, eu me arrependo de todo o mal, de toda a vida
vivida contrariamente a teus planos. Eu me arrependo de tudo que eu vivi independente de ti e me submeto inteiramente a ti e a teus planos eternos e perfeitos. Escreve meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados. Tudo isso através do sangue de Jesus também. E eu agradeço por tudo, por tão grande salvação e cura e libertação. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos nos despedir. Se domingo Deus permitir, vamos estar aqui novamente. Quero lhe deixar com mais um louvor. No poder do teu amor, diante do trono. Que Deus lhe abençoe. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus e que você o reconheça e que o adore, que tenha um coração grato em todo o tempo. Fique na paz e fique na bênção do Senhor até domingo, querendo Deus. Domingo Especial. Ouça agora. Nós temos o teu amor em nós, Senhor. Que o poder do teu amor nos guie a cada dia mais junto a ti. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer. Meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar.
ZYP 343,